Bom, vamos trabalhar agora então a nossa página para recuperar a senha, né, que ficou aí no último vídeo. Então vamos aqui. Primeiro a gente tem que criar os nossos tipos de usuário, né? Então podemos criar dois. Por exemplo, podemos criar um para vamos pôr assim, por exemplo, recuperar underscore, pode ser, né, a senha, ou no meu caso que eu vou colocar password underscore no começo, né? Então vamos colocar aqui começo, quando ele estiver carregando. A gente precisa de criar um também para quando ele completar o successful, né? Então contra o C e contra o V. Então recuperar o password, e aqui vai ser então quando ele concluir, né? Então dois pontos. Aqui vai ser a mesma coisa, então contra o C, contra o V, contra o C e contra o V, vírgula e vírgula. Bom, na mesma sequência vamos criar as funções correspondentes. Então aqui nas ações, isso aí a gente já está fazendo desde vídeos anteriores. Vamos aqui, contra o C, vou abaixo, contra o V. Bom, vai ser isso aí mesmo, precisamos trocar. Então a gente colocou lá o que? Seria bom colocar igual, eu sempre gosto, então vou fazer desta forma aqui. Vou copiar os dois, então Ctrl C, vou aqui abaixo, contra o V. Bom, então a gente colocou o que? Recuperar, né? Então vou pôr aqui recuperar. Vou deixar tudo junto, tá? Então vai ser desta forma aí. Password e o que? O início, né? Que é o começo. Então podemos colocar desta forma, começo. Isso, bacana. Ele vai ter que buscar, como a gente vai recuperar a nossa senha, ele precisa ir no User Credentials, né? Então, User Credentials. Aqui o tipo do usuário, Ctrl C, Ctrl V, e o payload vai receber o que? Vai ser igual User Credentials. Bom, ponto e vírgula. Vamos criar a outra agora. Então, contra o C, contra o V. E aqui vai receber o que? Recuperar password vai ser o sucesso, né? Então, sucesso. Isso, bacana, vai receber Ctrl C, Ctrl V, e aqui ele não pode fazer o payload do User Credentials. Por quê? Porque aqui ele já vai estar recuperado. Então a gente vai ter que fazer o que? A gente simplesmente vamos ter que passar o valor dele como true. Bom, bacana. Posso tirar isso aí, perfeito. Perfeito, então tá os nossos dois métodos aqui criados. Bom, vamos importar, ou seja, vamos chamar lá, vamos criar aqui as nossas funções. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é o import, né, pessoal? Então, aqui no nosso user aqui, podemos aqui logo dar um Ctrl V e uma vírgula. Aqui pode dar um espaço aqui. Bom, deixa eu dar uma organizada mais ou menos aqui, pode ser bem cá no final, depois aqui, que fica fácil pra gente poder chamar aqui depois. Então vou dar um Ctrl C. Ok, bacana. Vamos abaixo, Ctrl V. Vou dar espaço aqui. Isso, beleza. Bom, então a gente tem que criar a nossa função para fazer a recuperação. Então eu vou colocar assim, reset o que? A gente está atrás da nossa senha, então password, já puxou aí para mim. Bom, aqui vem a questão, como vai ser pedido pelo e-mail, a gente tem que passar aqui um payload. Que payload é esse? O que a gente vai ter que buscar? Então, payload é igual o que? A gente precisa do e-mail, acabei de falar, né, pessoal? Então podemos passar ele aqui, o e-mail. Isso, bacana. Pode dar espaço se quiser aqui para ficar legal.
Bom, por enquanto eu vou deixar ele comentado aqui. Bom, agora a gente precisa criar uma outra, ou seja, não aqui e sim aqui abaixo. Isso, perfeito. Então a gente passou o payload, vai ser o e-mail. Vamos criar outra aqui para depois que ele fazer o início deste carregamento. Então Ctrl C, Ctrl V. Então aqui podemos colocar desta forma assim. Então enquanto estiver fazendo, então resetando o reset ou recuperando o password, e aqui eu vou colocar start, que significa no início, tá pessoal? Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer isto mesmo, podemos deixar desta forma. Take last, o usuário, o tipo do usuário vai ser o que? Não é isto aqui. O que a gente colocou? A gente colocou recuperando, não é isso? Recuperando o que? Password. Não é sucesso e sim o começo, tá? Aqui, ó, recuperar password começo. Cuidado com isso aqui, tá, pessoal? E aqui a gente passamos o que aqui? O que tá acontecendo aqui? Ctrl V. Não vou ficar explicando isso tudo aqui porque já tá repetitivo, então bacana. Então, como a gente está passando ela aqui já, vai fazer o payload do e-mail, eu não preciso passar nada aqui, pode deixar pronto aqui. Então, quiser dar espaço assim para ficar bacana, tudo bem. Então, podemos pegar aqui Ctrl o C e vamos chamar ele aqui. Isso aqui já foi explicado em vídeos anteriores, tá, pessoal? Então, fica bacana aqui. Deixa eu fazer assim, deixa eu... aqui, podemos copiar tudo aqui. Ctrl o C. Vou à frente, Ctrl o V. E qual é o nome? Vamos pegar aqui, Ctrl C e passamos aqui, Ctrl o V. Para que fique bacana aqui, podemos fazer desta forma aqui, ó. Nas vírgulas aqui, eu vou dar espaço aqui, vou dar espaço, espaço, espaço aqui, para que não fique muito longo aqui e vocês não percam a visibilidade aqui. Isso, perfeito, aí, bacana. Desta forma ficou perfeito aí, né? Para que fique melhor ainda, eu posso fazer isso aqui, ó, dar uma quebra aqui, ele cai aqui, fica certo aqui e aqui fica melhor ainda desta forma. Batemos uma vírgula aqui e ele fecha aqui, isso aí, perfeito, bacana, perfeito. Então agora simplesmente vamos buscar o nosso código que a gente já tem esta função também já criada, este método. Tá onde? Vamos lá nas nossas ações, observe aqui que se eu vim aqui aonde ele tá aqui, ó, recuperar password, o que? Começo, aqui temos, ó, observe aqui que tá o reset password, tá vendo aqui? Então a gente pode pegar tudo isso aqui, como a gente fez da outra vez. Então vou pegar aqui, até aqui no cat. Então Ctrl o X, observe que eu cortei todo aqui e aqui simplesmente damos o Ctrl V. Está aí, perfeito. Reparo aqui que a gente tem aqui um método await. Para a gente melhorar isso aqui, a gente vai ter que criar um arquivo para conectar isso aqui. Então vamos aqui, vamos criar ele aqui. Então dentro de usuário ainda, tá? Observe a pasta. New file, vou colocar assim, por exemplo, o que a gente coloca aqui? Usuário ponto ajuda, por exemplo, que vai ser isso simplesmente fazer uma conexão. Ponto .js, pode ser. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui fazer um import de import, vamos importar o nosso arquivo, ou seja, a nossa livraria auth, que a gente vai precisar, não é isso? Então, from o que? Tá onde? Então, entra na pasta, a gente tem lá, tem que acessar o Firebase, então tá dentro de uma, tá dentro de duas,
Aqui a gente tem o Firebase e temos o arquivo, o que? Utilidades, não é isso, pessoal? Então, ponto e vírgula, pronto. Precisamos criar aqui, eu vou criar aqui um export o que? Const, vamos pedir aqui, vamos colocar assim, handle o que? Como é resetar, então vou colocar reset, vamos colocar reset o que? A senha, então, password o que? Vamos pôr assim, API ou API, como queira, vai ser igual o que? A gente precisa passar o que, pessoal? A gente precisa passar o nosso e-mail, não é isso? Porque a gente vai receber a requisição pelo e-mail, não é isso? Correto? Concorda? Pedimos aqui para fazer um return new, ele vai permitir que a gente prossiga a nossa função ou se rejeita esta função, tá? Então o que é? A gente já criou isso em vídeo anteriores. Promise, não é isso? E passamos o que aqui? Resolve ou rejeitar. Então reject. Está aí. Podemos fazer o seguinte, a gente pode trazer aquele código para cá, tá? Então já vou bater um ponto e vírgula aqui, um ponto e vírgula aqui também. Isso. Bom, vamos estudar aqui. Então a gente pode pegar este try, vamos pegar isso aqui, ó. Então contra o X, vamos retornar aqui, vamos dar um contra o V aqui. Bom, então, como a gente estava usando ali, então a gente não vai precisar disto mais. Deixa eu tirar. Então, off. A gente está importando ele aqui. Isso, bacana. Beleza. Eu só esqueci de trazer a nossa conexão do localhost do nosso servidor. Então, vamos pegar ele aqui. Pode ser isso aqui também. Então, Ctrl X. Vamos retornar aqui. Então, antes aqui, contra o V. Isto, perfeito. Só que no caso aqui ele tem que entrar antes da nossa verificação. Então vou dar um contra o X, ele entra aqui. Então ele faz a conexão e faz o procedimento aqui. Bom, então agora ficou muito mais prático aqui. Observe, então não preciso de dispatch mais. Olha só como que vai ficar bem mais simples. Então é simplesmente fazer o que? Se ele for verdadeiro, que prossiga. Se não for, que rejeita. Então simplesmente chamamos os nossos eventos aqui, os métodos. Então pronto aqui, ponto e vírgula. Então se for verdadeiro, que prossiga. Se não for, que faz o que? Que faz o reject, que é rejeitar. Então ponto e vírgula aí. Muito simples, né? Então basicamente a gente está fazendo aqui, se ele for verdadeiro, que prossiga. Se for, se der algum erro, que rejeita, sai, né? Então, para que a gente ver essa mensagem de erro, a gente pode passar aqui a nossa variável aqui, Ctrl V. Então, ele dá a mensagem, isso. Perfeito. Bom, podemos continuar. Vamos copiar aqui o nosso método, Ctrl C. Então aqui simplesmente façamos o que? Primeiro a gente tem que importar, né, o nosso arquivo. Então cá em cima vamos fazer aqui o import de que? Então contra o V, que está no nosso arquivo, aonde está? Então from o que? Entramos numa pasta e lá temos o nosso usuário ajuda, não é isso? Ponto e vírgula. Pronto. Vou dar espaço aqui. Bom, o que precisamos fazer aqui agora? Muito simples. Então, a gente tem o nosso try-catch aqui. Podemos permanecer ele. Então, o que vai acontecer? A gente simplesmente vamos passar aqui. Vou fazer assim, ó. Vamos chamar o nosso método, então Ctrl V, certo? E passamos aqui também o que? O e-mail. A gente não pode esquecer do e-mail, tá, pessoal?
porém a requisição vai vir pelo e-mail. Will put, vamos chamar, a gente vai passar o que? A gente colocou recuperar password com sucesso, não é isso? Então chamamos ele aí. Posso fazer assim para ficar melhor, ponto e vírgula. Esse try catch eu posso trazer para cá, só para o nosso código ficar melhor aqui. Então aqui temos a mensagem de erro também, então eu posso fazer desta forma aqui. Deixa eu dar espaço aqui assim, posso fazer isso aqui, Ctrl o C. Então, em caso de erro, ele vai fazer um put de que? Qual é a nossa mensagem de erro? Vamos verificar aqui. A gente está passando use erro, não é isso? Então, Ctrl o C. Vamos cá abaixo e Ctrl o V. Aonde ele está? Aqui. Então, Ctrl o V. Certo? Agora, como eu preciso mostrar esta mensagem de erro, não podemos esquecer de referir a nossa variável, tá, pessoal? Então, basicamente isto aí. Isso ele vai chamar, put, vai enviar, isso aí, beleza, isso aí, bacana. Isso aí, a gente precisa também inicializar o nosso método, né? Então podemos fazer desta forma. Vamos dar um Ctrl C aqui. Vamos aqui no nosso usuário aqui e vamos fazer o seguinte. Então aqui a gente está iniciando as nossas estações. Então vamos fazer assim. Vamos dar um Ctrl V e vamos inicializar ela como false, certo? Então vírgula aqui. Bacana aí, vamos criar também um case para ela, então Ctrl o C, vou colocar abaixo que pode ser, vamos dar um Ctrl V, então se o usuário for o que? Então neste caso aí, se for, a gente colocou o que? Recuperar senha, recuperar password com sucesso, não é isso? Então que retorna, que faz um return do objeto state. Aqui a gente não pode passar isso que a gente está passando. O nosso recuperar, então vai ser um Ctrl, opa, o que deu aqui? Ctrl Z. Então vamos aqui, Ctrl Z, Ctrl C e Ctrl V. Então o nosso recuperar password de sucesso, ele vai ter que fazer um action payload. Está aí, pode continuar. Bom, só que aqui eu já reparei aqui que aqui é o tipo do nosso usuário, aqui já é o nosso método. Então, como lá tem que prestar bastante atenção, tá, pessoal? Aqui é letra maiúscula, a gente colocou lá recuperar. Este aqui, ó, recuperar a senha, né, o password com sucesso, que vai receber isso aí, vai fazer o payload, o action aqui. Bom, isso aí. Bom, eu acho que é só isso aí mesmo, né? Vamos aqui agora então para o nosso formulário. Vamos lá. Aqui me lembra aqui que a gente tem aqui em componentes a gente tem e-mail e senha, não é isso? E aqui primeiro a gente tem que fazer a nossa, aqui a gente está usando aqui o usuário, estamos acessando o nosso usuário, ação, a gente tem lá este método, então a gente vai mudar aqui. Então aqui, ó, observe que a gente está usando reset password, só que a gente mudou, né, pessoal? Então a gente pode tirar tudo isso aqui, ó. Vamos trazer simplesmente o que a gente criou, que foi o reset password, o que? Começo, não é isso que a gente colocou? Vamos verificar, vamos lá na nossas ação. Então aqui a gente tem isto mesmo, recuperar password começo, então Ctrl C, vamos retornar aqui e Ctrl V.
Bom, temos que pensar aqui no nosso submit. Observe aqui que a gente está passando no dispatch o reset password. Agora a gente mudou, então, contra o V. E aqui ele está aí, passa o e-mail. Isto. A gente também tem que pensar nesta mudança aqui. Por exemplo, aqui, passando aqui, ó, a gente tem que só que aqui tá legal até aqui. Só que a nossa mensagem de erro, ela mudou, não é isso? A gente está usando o que? O user o que? Eu creio que é esta aí. Ele não puxou não, mas tá bacana. Então ele vai fazer o que? Ele vai puxar do nosso user o que? Contra o V. Certo? Não vou ficar explicando, porque isso aí já está em vídeos anteriores. Mas podemos conferir, ver se é isso aqui mesmo. Se a gente retornar aqui no nosso usuário, deixa eu ver aqui. Aqui a gente inicializa. Ó, observe que a gente tem recuperar password sucesso como falso. E aqui a nossa mensagem de erro, não é isso? Então podemos pegar os dois assim e conferir. Eu sei que está certo, mas para você que está aí acompanhando, não perder aqui. Então, retornando aqui, quais são? Vou dar um Ctrl V aqui para a gente conferir. Então, pode fazer isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V e aqui Ctrl C, Ctrl V e Ctrl V. Então, pode apagar. Então, bacana aí. Agora a gente tem que fazer o que? Passa ela aqui no nosso array, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Não vou ficar explicando, porque a gente já repetiu isso aí em vários outros métodos. Aqui, vamos dar um Ctrl C no nosso Use Effect, Ctrl V, Ctrl V. Perfeito. Este dispatch aqui eu não preciso mais. A mensagem de erro, Ctrl C, Ctrl o V, o V e o V, Ctrl V. Bom, acho que é só isso aí, só que ele tá me dando muitos erros aqui. Observe aqui. Por quê? Porque a gente tá com esses nomes muito parecidos. Olha, tá o provider, tem aqui o sair, tá aqui com muitos erros aqui. Por quê? Porque ele não tá dando conflito esses nomes aí. Vamos fazer assim, vamos modificar algo aqui, eu vou fazer bem tranquilo aqui para vocês ver as mudanças aí. Então vamos mudar aqui, por exemplo, aqui nos nossos usuários aqui, certo? Como os outros aqui eu coloquei a maioria tudo em inglês. Eu sempre gosto de colocar nomes, coisas, tudo em inglês, tá, pessoal? Então vamos colocar aqui, por exemplo, recuperar é reset, não é isso? Então vamos pôr assim, ó, reset o que? Password. E aqui eu vou colocar start, que é do começo, começar, start. Por exemplo, ele vai ser a credenciais, o tipo vai pegar lá o tipo que a gente criou mesmo, o payload está aí. Como aqui é o recuperar também, então posso deixar reset password o que? Com sucesso, né, pessoal? Então eu vou pôr assim, ó, success. Bacana. Aqui eu já reparei que ele não precisa das credenciais, a gente não corrigiu isto, então já é mais um erro que eu estou observando aqui. Então, retornando aqui, então, vamos importar ele aqui. Observe aqui, Ctrl o V, aqui tira isto, bacana. Cá abaixo onde é que a gente criou nossos métodos, vamos mudar aqui também. Então aqui a gente pode deixar reset password mesmo, fazer o payload. Aqui a gente vai mudar isso aqui também. Ele vai fazer a mensagem de erro. Aqui a gente tem que passar ele. Então
Aqui também tá on reset password start, reset password, tá bem aí. Aqui a gente passou a reset password daqui da nossa função, ok. Agora a gente também tem que aqui tá certo aqui on reset password start, ok, beleza, bom, bacana. Aqui já na nossa função, a gente já fez o import, vamos verificar cá acima. Eu creio que sim, isto mesmo, já está aqui, Ctrl o C. Vamos retornar aqui então, Ctrl o V, isto, bacana. Isso aqui é lá do nosso ajuda, observe aqui que a gente está chamando aqui, isto, o erro está perfeito. Aqui a gente está chamando reset password, tá aqui, reset password, isto mesmo, perfeito aí. Vamos fechar aqui. Vamos cá então no nosso reduce. Vamos ver aqui. Vamos que aqui a gente também precisa mudar. Então aqui a gente colocou o que? A gente colocou reset o que? A gente colocou password o que? Sucesso. Ctrl o C cá no nosso aqui no nosso tipo de usuário. Então se ele for o recuperar password com sucesso, então ele vai chamar aqui o pay action, o action payload. Isso aí, beleza. Vamos vir cá agora no nosso index e vamos fazer a mudança. Então aqui podemos start, não é isto, tá na ação. Vamos verificar aqui se é isto mesmo. Então, reset password start. Isto mesmo. As credencial. Isto, beleza. Isto mesmo. Vamos fazer o seguinte. Cá no nosso evento submit. Observe aqui. Ctrl o V. Vamos rolar acima agora. E vamos fazer o seguinte. Aqui a gente fez o import, então aqui não é isto mais, não é recuperar, e sim o que? Reset, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Aqui a gente tem Ctrl V, ou seja, aqui é da nossa função. Aqui a gente está pegando do nosso tipo de usuário. Então não é start, sim o sucesso, não é isso? Então vamos mudar aqui. Vamos ver aqui se ele vai puxar. Isso aí, bacana. Então ele vai pegar o user. Ctrl V. Aqui tá certo. Aqui Ctrl V. Effect também. Então Ctrl o V e Ctrl o V. Bom, creio que é só isto aí. Então ele tá fazendo o submit. Só que tá me dando um erro aqui, ó. Search. Presta atenção. Search for the keywords to learn more about each year. Então ele tá dizendo aqui, ó, que flash is not defined. Por quê? Porque eu escrevi falso errado. Em vez de ser falso, eu coloquei flash, tá? Então foi um erro de digitação aí. Então vamos lá. Ele tá aqui. Então vamos ver aqui. Ah lá. Tá aqui. Então tira aí. Compilou perfeitamente. Vamos retornar aqui. Então bacana. Vamos então testar. Recuperar a senha. Vamos entrar aqui com o que não existe. Então ele deu um erro. Ele está dizendo aqui: this screen is visible only in development. It will not appear if the app crash in production. Vamos ver aqui, 19, stack frame were collapse. Ele está dizendo aqui que handle submit error. Então type do tipo do erro. Set password successful is not a function. Porque
a função que a gente colocou aqui, ó, tá aqui, ó, dispatch reset, ok. Quando a gente faz enviamos lá, aqui, se eu não me engano, é a função reset password start, e eu coloquei a sucesso. Não é o tipo de usuário, eu preciso de enviar a minha função. Então vamos verificar se é isto mesmo. Então aqui na hora que a gente faz aqui, ó, reset password, isto mesmo start. Então quando ele envia aqui no, tá aqui, ó, tá errado, contra o V. Então ele fez bacana aí. Então vamos lá, vamos dar um refresh. Vamos entrar com um e-mail que não tem no nosso banco de dados, qualquer coisa para a gente testar. Vamos recuperar, deu a mensagem de erro. Ok, bacana. Se a gente entrar com um que a gente tem, vamos colocar aqui, vamos aqui recuperar isto, ele mandou aqui, bacana.